Olá, meu amigo, minha amiga, graças a Deus. É com enorme prazer e satisfação que eu quero apresentar para você que nos seguem lá no Facebook e que é nosso inscrito aqui no nosso canal, a inauguração, né, dessas séries de vídeos, o qual nós vamos tratar acerca dos dons espirituais e também acerca dos ministérios, né? Então, eu gostaria de pedir para você que, se possível for, se tiver uma Bíblia, que você esteja com a Bíblia para que nós possamos estudar juntos e nesse passo a passo você possa compreender perfeitamente essa maravilha que é os dons, né? As dádivas divinas para os homens. E gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, rapidamente, porque eu não vou tomar muito tempo, nós vamos estar dividindo, inclusive, então nós vamos fazer um pouquinho hoje, uma introdução, e vamos estar dando sequência no decorrer da semana, né, no decorrer do mês, nós vamos estar dando, na medida do possível, sequência, né? Então, abra aí em Efésios, Epístola de Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz assim, capítulo 4, versículo 8 da Epístola de Paulo aos Efésios, 4, 8. Por isto é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz menção a um texto que está lá na poesia hebraica, a saber, no Antigo Testamento, no livro de Salmos, versículo 18. Vamos conferir? Diz assim, quando subsiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres moradas. Então, antes de nós darmos prosseguimento à ideia de Paulo lá no Novo Testamento, quando ele se dirige à igreja, né, vamos primeiro entender esse texto da poesia hebraica, tá? Para que você venha entender, assimilar muito bem essa ideia que é maravilhosa. Veja bem, o autor do texto que nós acabamos de ler, obviamente, ele está inserido dentro de um tempo, né? Um tempo histórico, aonde as guerras eram, né, os conflitos bélicos eram constantes, tá? E a guerra, ela era uma guerra santa, né? Agora vamos entender esse conceito de guerra santa. Por que santa, né? Ou seja, santa, santo, santidade, enfim, significa separação, tá? É bom você ir pegando, porque a coisa ela muda no decorrer do tempo até chegar lá no Novo Testamento, essa questão desses conceitos. Então, a guerra ela era santa, na maioria, melhor dizendo, na esmagadora maioria das vezes. Porque elas eram primeiramente santas, né? Primeiro, porque dependia da autorização divina. Você sabe que em Ugarit, por exemplo, havia uma divindade nacional, né? Um Deus supremo, né? El, né? Às vezes também chamado de Bel, né? E Ugarit pertencia à grande região da antiga Canaã.
havia também Baal, né? E havia também Amon no Egito, havia Adonai, né? Que às vezes também há um trocadilho aí, né, com Baal, porque os hebreus eles passaram a habitar em Canaã, então houve aí uma sincretização religiosa, né? E nós vamos estar desenvolvendo esse raciocínio no decorrer, muita calma, né? Então o que acontece? Havia essa questão da autorização, né? Havia também a questão da vitória, porque a vitória, enfim, era atribuída à divindade ali, nacional, né? Havia a questão do pós-guerra, né? Onde acontecia um processo, né? Um processo de purificação étnica racial, né? Que consistia no extermínio de nações inteiras, né? Em alguns casos. Havia também ali a substituição, né, da política, lógico, né, e havia também a substituição da religião, em alguns casos. E aqueles antigos deuses ou aquele panteão de divindades que pertenciam ao sistema religioso dos povos perdedores, eles eram destruídos e substituídos pelas divindades ou pelo Deus, né, dos vencedores, né? Mas em alguns casos isso não acontecia. Por exemplo, os gregos, quando eles conquistaram o Egito, eles notaram uma certa semelhança entre os deuses, os mitos daquelas divindades egípcias. Eles notaram bastante semelhança com os seus próprios mitos, né? E eles ali entenderam ali que Amon, que era uma divindade suprema no Egito, né, até aquela altura, né, teve também Atom, né, e Amon, e ficou essas revezou aí, né? Mas ele identificou Amon como sendo Zeus. E eles reverenciavam Amon, falavam Amon, né? Porque aquela ali era um nome egípcio e tal, mas eles reconheciam Amon como sendo os Zeus, né? E isso acontece também na questão da assimilação cultural, religiosa, dos próprios generais romanos e romanos também, que vêm nas divindades do mundo da civilização grega. Eles identificam ali com os seus próprios deuses também, romanos, latinos, né? Então, nem sempre era assim. Havia uma assimilação, melhor dizendo, havia uma sincretização, né, religiosa. Tá? Agora, voltando àquele aspecto que eu falei que ia tratar sobre a questão dos hebreus, da assimilação, da sincretização, né? Houve, no decorrer do tempo, uma revolução e reformas, né, que partiu de Jeroboão I. Jeroboão I, ele fez uma espécie de uma revolução e fez reformas, né, religiosas. E fundou um reino dentro da antiga Canaã, chamada Reino do Norte ou Israel. E ali ele fundou uma capital chamada Samaria, que era a capital religiosa e também a capital política desse novo reino. E ali ele vamos dizer assim, ele adotou, né? Ele fez uma sincretização ali religiosa, né? Aonde foi admitida, né, aquelas divindades cananitas, como se dizer assim. E ali ao lado, na fronteira, pequeno reino, né, de Judá ou Reino do Sul, onde permaneceu sob liderança da dinastia davídica, né, e aonde a capital
era a capital religiosa, a capital nacional, era Jerusalém, né? E então houve também essas questões ali envolvendo os hebreus ali naquela região antiga chamada Canaã. Tá. Então, o vencedor, ou seja, o Deus triunfante, né, que possibilitou aí a conquista, a vitória daquele território ao qual estava sendo anexado e se tornando a partir de então morada dos vencedores ou uma província, um local de exploração dos vencedores. Ali eles recebiam o quê? Né? Além dos despojos, né? Das pilhagens, animais, enfim, eles recebiam também, como de costume, né? Escravos, muitos escravos, né? Que eram os prisioneiros de guerra, né? E estes escravos, né? Ou servos, eles serviam, né? E todos nós sabemos que a escravatura ela tinha um papel importantíssimo na economia, né? E foi um sistema que perdurou até a nossa idade moderna aí, né? Se não contemporânea. E em algumas regiões, né? Apesar que no Brasil é crime, mas ainda hoje, em determinadas regiões, ainda existe essa exploração, né? De mão de obra escrava, né? Então havia os escravos, haviam os servos, que eram outras categorias de mão de obra que era utilizado, que era muito importante, né? Havia uma grande resistência pela manutenção desse sistema, né? Então, é considerado aqui nesse contexto histórico, né, dessa história antiga, né, a qual foram escritos os livros, né, do Antigo Testamento, o autor aqui dessa canção, desse salmo, né, porque isso aqui também é uma coisa interessante. Os povos antigos, eles compunham salmos, ou seja, canções que narravam, né, os combates, narravam um triunfo do povo, da nação, do Deus, né, como Deus fez os seus feitos e tal. Essas canções elas eram compostas e elas eram cantadas, né, durante as cerimônias religiosas e também eram feitos os registros para a posteridade em cerâmicas, em tabuinhas de argila, e esses fatos importantes dessas conquistas eram escritas nas pedras, né, chamadas estelas. E hoje tudo isso daí é notícia no mundo da arqueologia, né? Tá aí, o mundo inteiro vê, né, as estelas com os registros, né? Inclusive a lei de Hammurabi, né? Inclusive o fato das leis mosaicas também, né? Elas foram lavradas em pedras, né? Por isso que também a Constituição brasileira, chamada lá, né, a lei pétrea, né? Pétrea vem de quê? Da palavra petra, né, que no grego significa pedra, né? Então eram feitos esses registros públicos, né, históricos para as posteridades, em cerâmicas, em tabuinhas de argila e nas estelas que eram pedras. Então é importante a gente ter em mente essa questão. Note essas questões aí. O conceito de triunfo, o conceito, né, de dádivas, o conceito de santidade, de purificação, no que consiste aqui nessa questão.
Nós vamos chegar lá no Novo Testamento. Né? E tudo isso que eu estou falando, você pode atestar, você pode conferir com dados históricos junto a historiadores renomados. Né? Não estou falando bobagem aqui. Tá? Você pode verificar em dados arqueológicos, né? Pode ficar tranquilo que aqui eu não estou pregando nenhuma heresia. Né? Heresia fazem muitos que tossem, retossem para enquadrar o texto dentro de dado regulamento interno, dentro de dada doutrina, dentro de dado dogma. Né? Aqui é Ministério Reverendo Luiz Gustavo. Aqui nós não estamos vinculados a dogmas, a sistemas, a denominação nenhuma. Aqui é o Ministério do Reverendo Luiz Gustavo. Tá? Então, vamos voltar aqui a nossa conversa. Né? Vamos continuar aqui nesse texto. Aí diz assim, né? Até mesmo os rebeldes, né, foram convertidos, né, se tornaram parte importante tanto da economia, quanto também muitos até se tornaram generais. Né? Eu poderia citar N exemplos aqui do Antigo Testamento. Poderia citar o exemplo, por exemplo, de Ruth, né, a Moabita, de Raabe, né, que inclusive está lá na Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus. Eram tudo povos considerados rebeldes. Né? Eram povos que não pertenciam à aliança, né? Ali do povo judeu, do povo hebreu. Né? Enfim, para nós concluirmos, tá? Eu sei que está muito bom, está muito legal, está muito interessante, né? Mas vamos ficar com esse gostinho de quero mais. Esse gostinho de quero mais, entendendo? Até nós chegar no ápice, que é lá na epístola de Efésios, entendendo? Para nós entendermos a supremacia do que Paulo ele está colocando para a comunidade cristã lá de Éfeso, tá bom? Então, aqui nós vamos terminar que diz assim, olha, para estabeleceres morada. Né? Então, essa questão. O que acontece? Assumindo ali o povoado, né, a nação, a terra, aquele país, em homenagem a dado Deus, vou colocar assim, dado Deus, era erigido um altar e ali sacrificado, né, era feita uma oferenda, vamos colocar assim, uma oferenda, a depender do costume, né, do povo e tal. Ali eram oferecidos sacrifícios, né, ora humanos, crianças, adolescentes, tá? Isso inclusive é atestado na Mesoamérica, né? Os povos aí, nos nossos ancestrais aqui no nosso continente, né? Há registros, né? E havia também as oferendas de animais, de ervas, né? E esse altar ele era um marco, né? Ele era um marco e também era feito o quê? O templo, aonde era considerado a morada daquele, então, Deus nacional.